Eu vou falar sobre esse tema tão gostoso. Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias, por gentileza. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler um pedacinho e depois a gente vai meditando em bastante coisa. E se você trouxe papel e caneta, até orientaria os irmãos a fazer isso. Os irmãos podem se utilizar de papéis e canetas para anotar os versículos que nós temos. Eu vou fazer assim, eu vou ler 1 Samuel, mas em princípio, deixa eu ler 2 Samuel, meus irmãos, capítulo 6. Eu vou ler 1 Samuel também, mas eu vou ler 2 Samuel primeiro, capítulo 6. 90 dias de agir, ou do agir do Senhor. Eu sei que Deus age de forma instantânea, eu sei que Deus age de forma progressiva, sei que Deus age de todas as maneiras. A nossa mensagem hoje é essa: 90 dias do agir de Deus. Se você comer essa palavra, se você se alimentar dela e acompanhar cada detalhe de cada sentença, de cada palavra que nós vamos buscar explicar para vocês, a vida de vocês vai mudar em todos os aspectos. A vida de vocês vai mudar completamente. 2 Samuel capítulo 6. Se você quer que a sua vida mude, eu vou ser repetitivo. Se você quer que a sua vida mude, porque, meus irmãos, eu vou usar uma força de expressão, mas eu estou cansado de crente miserável. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de crente miserável, porque às vezes não prestam atenção a detalhes. Eu estou cansado de crente que passam cultos inteirinhos levantando a mão e fazendo boquinha, que eu sempre digo, né? Fazendo boquinha, fazendo mãozinha, em êxtase, como se estivesse em êxtase de adoração, mas sabe que não sai da miséria, não sai do buraco. A vida é aquela mesmice e não muda nada. E não mudará a sua vida se você não se alimentar com o alimento que muda vidas, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, preste atenção, porque essa palavra transforma vidas. Nós temos aqui exemplos tremendos para nós sairmos com força, com fé, com vontade, com apetite, para ver Deus nos mudar completamente em todos os sentidos da nossa vida. Davi traz a arca para Jerusalém, e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Digam comigo, Abinadab. Nós vamos precisar falar um pouquinho sobre esse nome, essa pessoa, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas e saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência. Digam comigo, imprudência. Existem coisas, meus irmãos, que são imprudências. Não representam, portanto, algo que nós premeditamos. Porque às vezes nós maquinamos o mal, e às vezes não. Às vezes nós, por uma imprudência, cometemos algum agravo. Mas nós vemos aqui que a imprudência foi terrivelmente castigada pelo Senhor, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Ou seja, Uzá colocou a mão na arca, porque a arca pendia. Essa rotura que a Bíblia fala é como se fosse uma ferida exposta, ou seja, a ferida que Deus fez nele foi uma coisa feia, foi uma coisa terrível, e Davi ficou triste por causa disso, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi,
mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Algumas bíblias falam gitita, que é a mesma coisa, é pessoa que nasceu em Gate. Se nasceu em Gate, nasceu na cidade de Gate, significa que essa pessoa não é uma pessoa de origem israelita, não é de uma das tribos de Israel, mas significa que é uma pessoa que nasceu nos termos dos filisteus. Isso é importante saber. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 90 dias ou 3 meses. E aqui está a nossa mensagem: 3 meses de bênção, 3 meses do agir do Senhor. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua família. Algumas bíblias dizem: e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Só até aqui, por enquanto. Tome os seus lugares, meus irmãos, tome os seus lugares. Convém a gente dizer que a arca do Senhor tipificava a presença de Deus, não é verdade? Convém a gente dizer também que Obed-edom era uma pessoa simples. Alguns escritores o classificam como se fosse assim um sitiante muito pobre, e cheguei até mesmo a acompanhar pessoas dizendo que Obed-edom era um matuto, ou seja, uma pessoa do mato ali, que tinha uma certa, até pelo próprio nome dele, uma certa condição de desprezo até da população da região onde ele vivia. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, sendo sitiante ou sendo chacreiro, a Bíblia Sagrada fala que depois de 90 dias, esse homem foi abençoado de tal maneira que abriu os olhos de todo mundo que o via. Toda vez que você tem uma mudança na sua vida, que essa mudança é significativa, as pessoas enxergam. Nós tínhamos alguns amigos no nosso tempo de juventude que a gente brincava. Nós tínhamos alguns, já no tempo da juventude, alguns colegas e alguns amigos que eram grandes empreendedores e que empreendiam mesmo, e a gente às vezes fazia investidas fortes, e a gente brincava. Quando alguém começava a ser bem sucedido, a gente falava: tá roubando, hein, fulano? A gente falava brincando, claro, era uma brincadeira entre amigos, porque os nossos olhos conseguiam ver algo significativo de diferencial na vida daquela pessoa. Deixa eu perguntar para você: há quanto tempo você serve a Deus e há quanto tempo você não vê algo significativo, algo que seja realmente um diferencial no sentido de crescimento, que pessoas de fora possam ver e magnificar o nome do Senhor na sua vida? É isso que eu estava falando no início do culto. É isso que eu estava falando. Porque, meus irmãos, não é que a gente se cansa no sentido assim: eu estou revoltado, eu quero que os irmãos agora que se... Não é isso. A gente se cansa de ver oportunidades que são dadas, a gente se cansa de ver diretrizes que são passadas para as pessoas, e muitas pessoas nunca saem da mesma situação. Não é reclamando que nós vamos sair da situação que nós estamos. Não é dando uma de choramínguas, ou não é dando uma de chorões a outras pessoas que vamos sair. É evidente que nós contamos com a bênção de Deus, mas nós contamos também com ações da nossa parte. Só conto para vocês a história. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que desde os tempos de Eli, a arca do Senhor, ela foi tirada do povo de Deus pelos filisteus. Os filisteus não suportaram, e eu vou chegar lá, eu vou falar para vocês, não suportaram a presença da arca do Senhor nos seus termos, nas suas terras, porque a arca do Senhor significa a presença de Deus, e não é de qualquer maneira que a gente pode achar que a presença de Deus vai fazer bem para a gente. Não, a presença de Deus para muita gente faz mal. E começa a complicar, tá vendo? A presença de Deus para muita gente faz mal. A presença de Deus é luz. Se existem pessoas que estão em trevas, meus irmãos, e não querem sair das trevas, por que razão essas pessoas gostariam de ver os seus pecados como se fosse uma ferida aberta, ou os seus pecados serem expostos em praça pública? Para muitas pessoas a presença de Deus causa transtornos. O porquê que vocês acham que tantas pessoas lutam contra o crescimento do cristão evangélico, lutam terrivelmente contra as pessoas que combatem o pecado? Porque essas pessoas combatendo o pecado deflagram abertamente o que pessoas andam fazendo de uma forma tentando até explicar as suas atitudes, mas que são coisas que batem de frente com a palavra de Deus, e essas pessoas não gostam, de repente, de se verem expostas dessa maneira. No caso, meus irmãos, dos filisteus, eu vou chegar lá.
mas de qualquer forma fazia 20 anos que a presença de Deus, tipificada na arca do Senhor, na arca da aliança, ela estava ausente de Israel. E Davi, meus irmãos, um certo dia foi, lutou, derrotou o gigante e tal, as pessoas vão restaurar e tal, e a história de Samuel, vamos orar e tudo, e Davi já tinha tomado conta, já era rei, e um dia ele disse, quer saber de uma coisa, vamos trazer a arca, vamos fazer subir a arca a Jerusalém, porque nós precisamos da arca, afinal de contas a arca é para nós essa coisa da presença de Deus, então vamos fazer isso. Eles resolveram então ir, nós lemos os versículos que falam, resolveram então, meus irmãos, juntar um grupo de pessoas, e nós lemos aqui, fizeram os seus louvores, a sua adoração, mas infelizmente eles não estavam devidamente preparados e alicerçados na forma correta de transporte da arca, e de repente a arca do Senhor que estava em cima de bois tomba, Uzá coloca a mão imprudentemente e ali morre, e quando morre, como nós acabamos de ler, Davi fica triste e fala, não dá para continuar, nós chega de desastre, não é verdade? A nossa intenção era boa, nós estávamos tentando, mas alguma coisa está errada, não vamos levar a arca para a casa do Senhor agora não, vamos fazer o seguinte, e no meio da estrada mesmo, eu acredito que Davi parou, Davi olhou de um lado para o outro, onde que a gente poderia deixar a arca por um tempo, até a gente ver como é que a gente faz para transportá-la, e à beira da estrada, meus irmãos, lá estava a casa do matuto Obed-Edom, lá estava a casa do chacreiro, lá estava a casa do sitiante, lá estava a casa de um homem que nem pertencia, nós podemos dizer, à nação eleita, não é verdade? E Davi olhou e falou, mas não dá para levar, como será que eu vou fazer? Eu não vou poder retirar assim. E fala, Davi, é o seguinte, tem uma casa ali, vamos bater lá e vamos ver, não é? E bater lá, tudo bem, E de repente Obed-Edom olhou, lá está o rei, né? Ele olhou, acho que ele cutucou a mulher dele e disse, parece que é Davi, não é? Eu acho que é Davi mesmo. E meus irmãos, o que acontece? Bom, eu acredito que qualquer filisteu conhecia a história de Davi. Afinal de contas, Davi foi aquele que mandou a pedrada no gigante filisteu, e seria impossível um descendente da terra do gigante, Gate, não saber quem era Davi. E você imagina, de repente chega Davi, o que é que passa na memória de Obed-Edom? Bicho, se ele acabou com Golias, eu estou morto, não é verdade? Certamente vai tirar satisfação ou vai querer saber se sou da família, mas não. Acredito que foi um pessoal e escuta, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, nós estamos transportando aqui uma coisa muito importante, e como nós não temos condições de seguir viagem, a gente queria saber se tem um lugarzinho na sua casa, né, para deixar a arca. E vocês podem imaginar, né, meus irmãos? Eu gostaria que agora, antes de seguir daqui para frente, eu vou voltar aqui, mas antes de seguir daqui, eu gostaria que agora sim vocês voltassem comigo para 1 Samuel. Eu vou ler algumas coisas no versículo capítulo 5, algumas coisas no capítulo 6, algumas coisas no capítulo 7, porque é importante a gente ver que, eu acredito que qualquer um de nós, de repente, poderia ter dito, olha, dado uma desculpa. Por exemplo, Obed-Edom poderia ter dito, rei Davi, até gostaria de deixar a encomenda do Senhor aqui. O que é a encomenda? É a arca do Senhor. Você imagina, talvez os irmãos não saibam o significado de se falar para uma pessoa que, eu acredito que conhecia a história, o que era a arca do Senhor. Talvez vocês não saibam, meus irmãos, o significado de chegar para uma pessoa da terra de Gate, uma pessoa da família do povo do gigante Golias, e não só do povo do gigante Golias, mas do povo que teve tanto inconveniente com a arca, e falar, nós queríamos deixar na sua casa a arca do Senhor. Alguns escritores acham, presumem, que foi explicado para Obed-Edom, olha Obed-Edom, é o seguinte, nós estávamos tentando transportar a arca, e tombou o carro de boi, e está vendo aquele rapaz ali com um corte na barriga de fora a fora, parece que caiu um raio na barriga dele, então ele tocou na arca e morreu, e a gente queria deixar a arca na sua casa. O que você diria? Deus me livre! Quer dizer que o rapaz encosta a mão na arca,
e abre um buraco desse tamanho na barriga dele, você quer que eu deixe a arca aqui em casa? A arca em casa é um perigo. Não vai combinar com os móveis da minha esposa, é melhor, não vai dar. Mas muito mais do que, eu não creio que tenham falado essa informação para o rapaz, não é? Mas de repente ele vendo um corpo estendido no chão, ele tenha tirado as conclusões, mesmo porque, vejam vocês, meus irmãos, olha, capítulo 5 de 1 Samuel, os filisteus tomaram a arca do Senhor à força, não foi? Na guerra. Capítulo 5, versículo 2, a Bíblia fala que os filisteus colocaram a arca de Deus na casa de Dagom, e de madrugada na cidade de Asdod, falem comigo, Asdod. E de madrugada aconteceu um fenômeno, a arca do Senhor e o Deus Dagom não combinavam bem, e o que aconteceu foi que Dagom, que era um deus em forma de peixe, caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor, como se estivesse adorando, né? E chegaram os filisteus no outro dia, mas que é isso aqui? Quem foi que fez essa brincadeira aqui? Mas não era uma brincadeira. Levantaram de novo a estátua de Dagom, a imagem de Dagom, e colocaram de novo no mesmo lugar. No outro dia o que aconteceu? Dagom já não estava mais caído só com o rosto em terra diante da arca, mas a Bíblia fala que a cabeça de Dagom e também as palmas das suas mãos foram cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. Não era mais uma brincadeira, alguma coisa diferente estava acontecendo. O povo filisteu, assim como o povo de Israel, por um momento da sua história, achou que a arca do Senhor era como se fosse um amuleto. Eu coloco a arca aqui, dá tudo certo. Eu coloco a arca aqui, vou ser abençoado, porque a arca está aqui, simboliza a presença de Deus, ou Deus me abençoa, ou Deus não é Deus. Não é verdade que as pessoas às vezes tomam, eu diria, tipificações, simbolismos, e às vezes querem exercer autoridade sobre certas coisas, quando Deus não tem exatamente esse tipo de ação. E a Bíblia Sagrada fala que a coisa começou a ficar feia. A Bíblia Sagrada fala a partir do versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os moradores de Asdod. E aqui começa a ficar engraçado. E os assolou. E os feriu com hemorroidas. Ferir com hemorroidas Depois eu digo a vocês que ler a Bíblia, meus irmãos, é uma coisa extremamente maravilhosa e divertida. Hemorroida é uma coisa que ninguém gosta de dizer que tem, né? E quem tem nega. De repente, meus irmãos, a Bíblia fala que os moradores dessa cidade, não só dessa cidade, mas de todos os seus termos, a sua vizinhança, o pessoal começa a sentir algo diferente, e não era coceira, não era tosse, mas de repente todo mundo, meus irmãos, começa a se sentir atacado da hemorroida. Existe coisa mais desagradável do que perguntar para os outros quando você tem hemorroida? Meu Deus, essa é uma pergunta super desagradável mesmo, porque todo mundo sabe que hemorroida é uma coisa que quem tem nega. O que aconteceu? Os moradores de Asdod, não queremos a arca de Deus conosco, versículo 7. Porque nós somos pecadores, Deus é santo, o que acontece é que a mão de Deus está pesando sobre nós. Não queremos. Pegaram a arca, vamos nos livrar da arca, e mandaram a arca para outro lugar, e levaram a arca para Gate. Gate era a terra onde havia nascido quem? Obed, eu vou falar Obed. O senhor Obed havia nascido aqui em Gate. E rodearam ali a cidade com a arca de Deus. E o que aconteceu? Versículo 9, outro vexame. A Bíblia fala, veio uma muito grande vexação. Porque também agora, não só os moradores de Asdod, mas também os moradores de Gate começaram a sofrer de hemorroidas nas partes secretas, ainda bem. Hemorroidas nas partes secretas. Meus irmãos, eu ri tanto com esse texto, porque eu começo a imaginar, meus irmãos, porque hoje uma pessoa tem hemorroida, vai num procto, né, um proctologista. O proctologista, ele tem todos os instrumentos para fazer os devidos exames, receitar os devidos remédios, dar as devidas receitas. Mas naquele tempo eu tenho uma sensação que uma pessoa que sofria de hemorroida não tinha como nós temos hoje, lencinho umedecido,
papel especial para aquilo ali, e a pessoa toma a castanha dali, põe a pomadinha. Naquele tempo, hemorroida, meus irmãos, era hemorroida como ninguém queria ter. A coisa era terrível, desculpa a expressão, o negócio queimava mesmo. O negócio era feio. E aqui eu vejo, meus irmãos, a criatividade do nosso Deus. Vocês querem a minha presença, mas vocês são impuros. Vocês querem a minha presença, mas são servidores de outros deuses. Toma hemorroida para vocês. Ao invés da bênção pela presença de Deus, hemorroida. Eu pergunto a você, o que você quer, bênção ou hemorroida? Mas ninguém pensa nem duas vezes. Alguns bênção. Os irmãos que já tiveram experiência sabem que a bênção de Deus é muito melhor do que a hemorroida, pelo amor de Deus, não é verdade? E os moradores então de Gate, meus irmãos, não dá, não tem condições. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca e vamos enviar para outro lugar, vamos enviar para Ecrom, do versículo 10 para frente. E a Bíblia Sagrada diz que era todo mundo tentando se livrar, não da presença de Deus só, mas do inconveniente das hemorroidas. Levaram para Ecrom. Quando chegou em Ecrom, meus irmãos, as pessoas já tinham informação, embora não tivesse internet naquele tempo. Quando a arca chegou em Ecrom, no versículo 11, a Bíblia Sagrada nos fala que o povo daquela cidade já estava preparado para não receber a arca. E aquele povo já reclamou, já se viu uma coisa dessa. Pode verificar o versículo 11, que eles chegaram ali, envia a arca de Deus para outro lugar, porque aqui não dá. Vocês trouxeram a arca de Deus para nos matar aqui. Aí eu pergunto, e desde quando a presença de Deus mata alguém? A presença de Deus, meus irmãos, ela é inconveniente na vida das pessoas que se comportam inconvenientemente. É verdade que sim, mas nesse caso aqui os moradores dizem, que leva para lá isso, pelo amor de Deus. Mas antes que eles pudessem falar, a Bíblia fala que veio a mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus se agravou ali. E a Bíblia fala no versículo 12, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Você já imaginou a cidade inteira? Que é? Você sabe? Uma hemorroida para levar uma cidade inteira a começar a gritar, tem que ser uma hemorroida da brava. Essa foi a pior hemorroida registrada da história. Nunca se vendeu tanto espanador. Só Deus para ter misericórdia. No capítulo 6, meus irmãos, os filisteus chegam à conclusão que a arca de Deus não era um amuleto, como as pessoas às vezes pensam que coisas de Deus são. Tem muita gente que faz da Bíblia um amuleto, tem muita gente que faz do Salmo 91 um amuleto, tem muita gente que faz de coisas que se traz à casa de Deus um amuleto. Olha aqui o paninho não sei o que, olha aqui a camiseta não sei o que. Tem muita gente que faz isso achando que isso é uma coisa normal, e tem uma forma de buscar uma coisa bíblica para comprovar isso. Como dizia o extinto presbítero Julinho, vamos ficar no Evangelho, né, meus irmãos? Vamos ficar no Evangelho, porque a gente saiu do Evangelho da cabeçada, a gente erra. E nós não queremos continuar errando, pelo contrário, nós queremos acertar. Finalmente os filisteus resolvem fazer o quê? Vamos enviar a arca ao povo de Deus, ao povo de Israel, porque aqui na nossa terra a arca, mesmo que seja ela a presença de... Alguém dizia, puxa, mas os judeus quando levavam a arca aqui e ali, coisas aconteciam, trovejava-se o céu, que coisa, e agora, eu não sei, e com a gente está tudo errado, vamos dar de volta. E no capítulo 6 agora, meus irmãos, a Bíblia fala que aí apareceram os sábios, olha, tudo bem, vamos fazer uma expiação de culpa, então sereis curados. Vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca. Mas para a gente devolver a arca, porque não era só hemorroida, haviam ratos também, meus irmãos. Ratos também que comiam os depósitos e os celeiros dos filisteus. Celeiros é onde se deposita grãos.
Aí vem a parte que eu acho estupenda. Versículo 5, vamos devolver a arca? Vamos, mas vamos fazer o seguinte, nada de vazio. Vamos fazer umas imagens das nossas hemorroidas. Ou seja, vocês vão ter que tirar uma fotografia das vossas hemorroidas e fazer a imagem das vossas hemorroidas, a imagem dos vossos ratos que andam destruindo a vossa terra, e vocês vão dar glória ao Deus de Israel, para ver se o Senhor alivia, porque não dá para continuar assim. Ah, meus irmãos, como é que faz uma imagem do hemorroida que eu sou obrigado a rir, mas está escrito na Bíblia? É a Bíblia quem está falando. Tem irmãos que fazem cara feia, irmão não pode falar, mas é Deus quem está falando. Para vocês verem, meus irmãos, que Deus dá graça realmente aos humildes, mas as pessoas soberbas o Senhor humilha até o pó. Hoje em dia você pegaria o seu celular, sei lá, não sei lá. Quem está entendendo aí, levanta a mão. Pronto. Mas naquele tempo, como é que faz uma imagem de hemorroida naquele tempo? Vai imaginando, você é inteligente. Você não tinha espelho, eu acho. Você é inteligente, imagina você, as pessoas, como é que faz? Vamos fazer, mas como é que é? Pois é. E tiveram que fazer, meus irmãos, a imagem das hemorroidas e dos ratos, para que Deus aliviasse. Que humilhação, hein? Que humilhação. Minha hemorroida ninguém vai fazer imagem, coisa nenhuma não, alguém dizia. Os outros, tá bom, se é para aliviar, que façam. E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que levaram a arca até Bet-Semes. Imediatamente quando o povo do Senhor assumiu a responsabilidade pela arca, com holocaustos e sacrifícios, está no capítulo 6, versículo 14 e 15. A Bíblia fala que imediatamente no versículo 16, os príncipes filisteus assumiram. Daí, está com vocês? Eu tenho uma sensação que eles saíram, corre, suma, desaparece, nunca mais queremos a arca de Deus nas nossas terras. Se é que eles conseguiam correr, né? E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, no versículo 19, que mesmo em Bet-Semes, 50.070 homens resolveram dar uma olhadinha dentro da arca de forma inconveniente, desastrosa e de forma imprudente. É só uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. E nesse dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha ali, 50.070 pessoas morreram porque quiseram dar uma olhadinha de forma relaxada, inconveniente, de forma contrária à orientação do Senhor. E às vezes dentro da igreja nós fazemos tantas coisas inconvenientes, né, meus irmãos? Não é que Deus vai nos matar hoje, eu creio que a situação é diferente, mas tanta coisa a gente deixa de receber, porque a gente leva as coisas do Senhor assim, tipo meio que na barriga, que a gente fala empurrando com a barriga, não é verdade? Quer prosperar, não empurre nada com a barriga, procure viver o que a Bíblia Sagrada fala, porque é a única maneira que você pode prosperar. Não adianta tratar as coisas de Deus de forma assim, tipo, não, estou acostumado com o Senhor. Não pense você em tornar simples aquilo que Deus santificou. Não pense você em criar o seu próprio processo de adoração, ou o seu próprio processo de se fazer sentir ou ver qualquer tipo de coisa que você possa dizer que seja uma experiência com Deus, porque se não estiver dentro do âmbito da palavra de Deus, você pode sofrer consequências. 50.070 homens morreram e o povo ficou triste. Aqui nós voltamos agora, meus irmãos, a Abinadab. O filho de Abinadab e Eleazar foi ele o escolhido. Eu pedi para vocês repetir o nome Abinadab. Foi ele o escolhido para cuidar da arca. Que é muito importante a gente bater nessa tecla. Consagrar Eleazar, está no capítulo 7, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Daqui para frente a gente vai voltar aos versículos que a gente já estava. Não é importante a gente parar um pouquinho? Repitam comigo, Abinadab, de novo, repitam comigo. Abinadab, fale para fixar, vamos lá, Abinadab.
Não é importante, meus irmãos, a gente parar e pensar, porque a arca ficou na casa de Abinadab por aproximadamente 20 anos. E não é interessante que a Bíblia Sagrada não fala que Deus abençoou e prosperou a casa de Abinadab e Eleazar, seu filho, e os seus irmãos, o Uzá e o Eô, o Arfaiô, lá. Não é importante que a Bíblia não fala exatamente que essas pessoas tiveram algo que fosse significativo, que chamasse a atenção de quem olhasse para aquela casa. Não é importante nós falarmos para vocês, meus irmãos, que existem diferenças quando Deus faz a leitura dos corações e quando nós mesmos, às vezes, nos expressamos perante o Senhor e até conseguimos fazer outras pessoas acharem que nós somos o que nós não somos. Porque eu tenho certeza que quando nós falamos de uma palavra como essa, a pergunta ela é simples: por que Deus não abençoou Abinadab e os seus filhos, Eleazar, a sua família, e abençoou Obed-edom, sendo ele ainda um filisteu? Porque essa pergunta não é uma pergunta, meus irmãos, muito simples. E essa pergunta responde exatamente a situação de muitos irmãos que chegam a dizer: eu sou crente há 20 anos, de repente vem uma pessoa, tem 3, 4, 5 meses que estão servindo o Senhor, e as coisas se transformam na vida dessas pessoas, a ponto de causar espanto a todos nós, e nós falamos: puxa, há algo de significativo mudando na vida dessa pessoa. Por que será? Porque, meus irmãos, nós estamos, eu diria, pedindo a Deus que abra os vossos corações para que vocês possam sair de repente de situações que há tanto tempo vocês já estão vivendo e não conseguem sair dela. E olham tantas pessoas que dá-se a sensação que chegaram ontem na presença de Deus, e essas pessoas estão extremamente prósperas e abençoadas. Nós vamos chegar lá, mas agora a gente volta ao Obed-edom. Esse sim foi abençoado. Agora a gente pode voltar e parar, estacionar um pouquinho lá em 2 Samuel capítulo 6. Esse sim foi abençoado, versículo 11, 3 meses foi o que Deus precisou. Mas a gente vê aqui, de repente, não era um sacerdote, não era uma pessoa de expressão ou da família real, ou alguém que até o presente momento aparecesse de forma expressiva em nenhum tipo de linhagem familiar, mas era o senhor Obed, edomita, porque aí está o seu nome, Edom, descendente certamente de Esaú. Está aí, aparece, 3 meses e foi abençoado, ele e toda a sua casa. Aquela casinha simples na beira da estrada, aquela casinha, quem sabe, pobrezinha à beira da estrada. Eu creio que Obed-edom conhecia muito bem a história da arca. Eu creio que por ser filisteu, os filisteus diziam: rapaz, se algum dia aparecer perto da sua casa uma arca, fuja, porque aquilo lá dá hemorroida. Ou não? Se aparecer alguém com uma arca dizendo: fica aqui a presença de Deus, o Deus dos israelitas, fuja, porque vai aparecer rato na sua casa, vai aparecer, enfim, todo mundo vai passar a sofrer doenças como essa, e ratos vão invadir a sua casa. E de repente aparece Davi, de repente aparece a arca, e de repente Davi fala: coloque a arca na casa dele. A Bíblia Sagrada fala no versículo 10 que Davi não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez. Ou seja, Davi foi meio que forçando: a arca vai ficar na sua casa. Mas ele poderia ter recusado de repente, não é verdade? Mas não. Aqui nós vemos, meus irmãos, que aparentemente de bom grado Obed-edom disse: não, a arca do Senhor é a arca que deu hemorroida no meu povo no passado. Não bem assim como você está colocando, mas o rapaz ali que está com a barriga toda aberta, aquilo ali, o que foi? Foi um raio? O que foi? Uma bomba atômica na barriga do rapaz? Por quê? Porque tocou na arca. E é para ficar na minha casa? E a mulher dele: bem, não combina com os móveis. E ele: não. Como é que é o negócio? É o seguinte: é assim que se cuida, é assim que se olha, não toca, é o zelo. Tá bom, rei, tá bom, rei, tá? A orientação é essa. Pode deixar que eu vou cuidar direitinho, pode deixar que vai ficar na minha casa, fica tranquilo. Meus irmãos, o primeiro lugar onde a bênção de Deus começa a acontecer é na nossa casa.
E eu vou explicar por quê. Porque é na nossa casa que nós somos quem nós realmente somos. Tem muita gente que na igreja só falta a auréola, aquela coisinha assim, né? Mas em casa é o capeta em pessoa, não é verdade? É na nossa casa que nós mobilizamos o nosso eu, o que nós realmente somos. É na nossa casa que a nossa família nos observa e vê se nós temos condições de ser sacerdotes do Senhor, e às vezes não temos condições de ser nem sacerdotes do lar, quanto mais sacerdotes do Senhor. Nós podemos ver, meus irmãos, as bênçãos de Deus, por exemplo, na casa de Zaqueu, começou na casa, na casa de Lázaro, na casa de Pedro. Inclusive a presença de Deus nas casas das pessoas faz acontecer milagre até em favor de sogras, não é verdade? Na casa de Pedro foi assim, a sogra estava lá e estava na família lá, estava dentro de casa, Deus estava lá, a sogra foi curada. Deus é assim, Deus cura, amém? É dentro de casa que nós podemos ver a presença de Deus começar a mudar tudo na nossa vida. Abinadab, com ele não aconteceu nada, porque certamente alguma coisa na casa dele não estava de acordo com aquilo que Deus realmente queria. Certamente Abinadab, ele não aconteceu nada na casa dele, porque ele de repente disse: não, eu vou cumprir o meu papel, a minha obrigação. É aquela coisa que eu sempre falo, que as pessoas às vezes têm um certo sentimento sindicalista, não é verdade, meus irmãos? É aquele sentimento de que não, eu tenho que trabalhar 6 horas, vou trabalhar 6 horas, se vocês não, eu vou na justiça. É aquela coisa de não, eu tenho a minha obrigação, vou cumprir a minha obrigação. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa, qualquer patrão, qualquer empresa tem prazer em ver um funcionário que trabalha por amor. Não, patrão, é o seguinte, o negócio comigo é 6 horas só, mas se tiver que ficar 6 horas e 40, eu fico, porque eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto do Senhor, o Senhor me ajuda, a minha família cresceu, foi criada tudo aqui, trabalhando aqui, então eu tenho aqui a minha obrigação de honrar esse trabalho que coloca o pão na boca dos meus filhos. Mas tem pessoa que não, tem pessoa que é o sentimento sindicalista, é aquele sentimento mesquinho de tenho obrigação de fazer, cumpra a minha obrigação. Está errado? Não é que está errado, mas isso torna as pessoas medíocres, isso torna as pessoas apenas pessoas. E o que torna as pessoas pessoas especiais são as suas atitudes que o tiram da média e o colocam numa situação que também causa espanto às pessoas que estão enxergando ela. Eu tenho certeza absoluta que Obed-edom, ele pegou o procedimento de como se comportar diante da arca do Senhor e disse: é assim que tem que se comportar, então é dessa forma que eu vou me comportar com todo zelo. Tinha ele alguma obrigação? Necessariamente não, mesmo porque nem israelita ele era. O rei Davi não era necessariamente o rei dele. Ele poderia dizer: não, Davi, não vou deixar a arca aqui não. Pensa que você matou um gigante lá, viu? Golias era meu primo, viu? Mas não, essa arca, o meu avô falou que quase morreu de hemorroida por causa dessa arca quando ele morava lá em Ecrom. Não, leva essa arca para lá. Mas não. E o que aconteceu? Deus começou a abençoar. Alguns escritores dizem que Obed-edom era miserável. Alguns escritores dizem que Obed-edom nem filhos tinha, que sua mulher era estéril. Eu não posso comprovar isso biblicamente, embora eu tenha buscado com todo o meu conhecimento, com todos os equipamentos e armas, livros. Eu não encontrei nada que dissesse que a mulher dele fosse estéril, que ele não tinha filhos. Mas eu encontrei sim, meus irmãos, que ele foi grandemente prosperado, a ponto das pessoas crescerem os olhos na prosperidade dele. Se ele era sitiante ou chacreiro, de repente aquela galinha que botava uma vez por dia, uma vez por semana, passou a botar 10 ovos por dia. E a mulher gritou: Bete, sim, mulher, que coisa é essa aqui? O quê? Essa galinha está roubando o ovo de alguém, não é possível. Olha aqui, tinha um ovo aqui ontem, hoje tem 7. Essa galinha está roubando, vou ficar de olho nela. Aí passa a vaca lá e... O que é, vaca? A vaca se levanta, pega, desculpa a expressão, pega a teta e fala: traduzido, quer leite? Parecia uma torneira. Lá vai leite. Vai uma vasilha, vai 2 e a vaca. E aquela vaca que estava prenhe lá, o que foi?
Poxa, essa vaca aqui, não é um bezerro só por vez, é isso? Eu não sei, não entendo muito de fazenda. Quantos bezerros por vez que nascem lá? É um só por vez? Mas lá no sítio de Obed-edom começou a nascer 3, 4 bezerros de uma vez só. A plantação de alface, eu acho que esse negócio de coisa de Itu aconteceu no sítio de Obed-edom. Começaram a chamar o sítio dele de sítio de Itu. De repente um pé de alface que Obed-edom olhava assim: mulher, olha onde que eu estou, atrás da folha de alface. A Bíblia Sagrada fala que Deus começou a abençoar a casa de Obed-edom. Deus começou a abençoar, até que um dia alguém teve que falar. Alguém soltou a língua. Alguém chegou e falou: quer saber de uma coisa? Esse rapaz está prosperando muito, eu vou falar para Davi. Meus irmãos, a partir do momento que nós achamos que fazemos apenas a nossa obrigação, nós não somos diferentes dos demais. Nós somos pessoas que caminham uma milha extra. Ou seja, nós somos as pessoas que caminham o quilômetro a mais. Nós somos pessoas que nos dedicamos a Deus por amor. E os irmãos vão perdoar a minha expressão. Quem vai perdoar a minha expressão que eu vou usar agora? É pesada. Quem vai perdoar? Já vou pedir perdão antecipadamente. Os que não perdoam, eu perdoo. Tem irmão que não perdoa nada, paciência. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vemos tantas pessoas que não se movem espiritualmente porque são extremamente preguiçosas com todos os seus sinônimos. Não fazem nada para o Senhor. Não fazem nada pela presença de Deus. E alguns desses ainda têm a coragem de vir à igreja e ficar olhando para nós assim, tipo: e aí, irmão? Você falou de bênção aí, como é que é? E a minha bênção, vem ou não vem? Como assim, vem ou não vem? Você está olhando para mim por quê? Olha para você! Eu é que pergunto para você: e aí, irmão? Por que é que a sua bênção não veio se veio para outras pessoas? Por que é que Deus não te abençoou se Deus está aqui? Eu é que pergunto para você. Porque nós somos colocados como instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós ensinamos às pessoas a palavra de Deus. Agora, nós não podemos de forma alguma deter o acesso das pessoas a Deus através da nossa pessoa. Ou seja, eu não posso me colocar aqui e falar: irmão, se você orar a Deus não falar o meu nome, você não vai ser abençoado. Não, pelo contrário, o véu do templo se rasgou e você tem contato direto com Deus. Mas depende do que Deus vê no seu coração, para que Deus dê a você a resposta do que você tanto pede. Não tem outro jeito. E chega lá, meus irmãos: Davi, é o seguinte, eu quero falar com o senhor. Pois não, vai rápido que eu estou com pressa, tenho que presidir uma reunião de reis aí. Lembra de Obed-edom? Acho que Davi colocou a mão no coração. Vai dizer que o miserável tocou na arca e morreu? Não, rei, não é isso não. Morreram os filhos? Não. Todo mundo morreu? Também não. Deu um terremoto, uma tragédia, o homem está morrendo de hemorroida? Também não. O que acontece, rei, é que lembra 3 meses atrás, quando o senhor deixou a arca lá? Claro que eu me lembro, claro. Rei, o homem prosperou, que todo mundo está admirado. Ninguém entende o que é que está acontecendo com aquele homem. Ninguém entende o que é que está acontecendo com Obed-edom. Como assim? Imagina o senhor, rei, quando chove quando chove lá, só chove no terreno dele. Ovos, só as galinhas dele dão ovos, leite, só as vacas, enfim, está todo mundo ficando rico lá, está todo mundo sendo prosperado. Obed-edom e a sua casa, Davi, pelo amor de Deus, nós temos que trazer a arca. Aí imagine vocês, meus irmãos, depois de 3 meses, Obed-edom está lá bem sossegado. Aí Davi bate na porta da casa dele. Ele abre a porta: rei, o senhor de novo, aquele susto, não é? Não é todo dia que um rei bate na porta da sua casa. Agora, em 3 meses, 2 vezes. O negócio é o seguinte, Obed-edom: nós vamos ter que levar a arca do Senhor, porque, não, mas o senhor pode deixar aqui, eu tô cuidando direitinho, não tem problema não, a arca de Deus aqui está bem em casa, pode ficar sossegado, rei, porque aqui está tudo tranquilo. O rei olha e fala: quando
passei na sua casa a última vez, não tinha nem capim seco na frente, agora está tudo verde, olha só. Passei na sua casa, tu era o mais miserável, agora olha só. E aquela carroça ali do ano, quem comprou, hein? Foi eu, rei, foi eu, Deus deu a carroça do ano. Aqueles bezerros ali, parece que são bezerros de tu. São meus, aí pode deixar, quer que eu tomo conta dela? Se o senhor deixou 20 anos, ou seja, ficou 20 anos na casa de Abinadab, o senhor pode deixar uns 15 na minha casa, tá bom. O rei falou, não, nós vamos levar a arca para Jerusalém. Olha, meus irmãos, a presença de Deus é o que faz mudar a sua vida. A presença de Deus na sua vida é que faz a sua casa ser abençoada. A presença de Deus na sua casa é que faz da sua casa uma casa alegre, uma casa de vitória, uma casa onde as pessoas olham e dizem, não dá para acreditar que essa gente está prosperando desse jeito. Não dá para acreditar que isso está acontecendo. E Deus está dando a você uma oportunidade de mudar de vida hoje. E essa oportunidade é simples. Receba a presença de Deus na sua casa, na sua família, e seja prosperado e abençoado. Receba a presença de Deus. Agora, meus irmãos, é claro que eu quero voltar um pouquinho para o livro de 1 Samuel, do capítulo 5 ao 7. A presença de Deus pode fazer mal? Para algumas pessoas sim. Mas se você levar a arca, no caso, se você conduzir ou permitir Deus viver na sua casa, e você estiver adequado a tudo quanto corresponde à santidade para hospedar Deus, hospedar a presença de Deus na sua casa, você vai ser prosperado. Caso contrário, Deus me livre, vai ser de hemorroida para lá. Então nós temos, meus irmãos, hoje que tomar uma atitude perante Deus. Eu tenho absoluta certeza que Obed-edom foi orientado como se comportar tendo a arca de Deus na sua casa. E tenho certeza que Deus está orientando você também como se comportar para hospedar Deus, para ter a presença de Deus na sua casa. Tem muita gente, meus irmãos, que dá mais valor às novelas de televisão do que à presença de Deus. É evidente que vai ficar mais propensa a ter hemorroida do que a ser abençoada. Tem muita gente que dá muito mais valor a coisas mundanas, profanas, coisas que profanam o nome do Senhor, deuses estranhos, atitudes pecaminosas, do que a presença de Deus. São crentes nominais, são crentes de carteirinha, são crentes culturais, são tudo, mas não são crentes abençoados por Deus. E essa história muda se você tomar uma atitude. Essa história muda se você mudar juntamente com a sua história. Por essa razão, tudo que não glorifica o nome do Senhor, arranca para fora da sua casa, arranca para fora da sua vida. Eu já não quero nem falar, meus irmãos, a respeito de coisas que nós entendemos que não glorificam o nome do Senhor, porque infelizmente os pensamentos estão tão diversificados, e infelizmente já existem pessoas que querem racionalizar a defesa do pecado. Tem muitas pessoas que já querem defender o pecado usando a Bíblia de uma forma a parecer até inteligentes. Eu diria, não, porque a nossa liberdade é essa, nós temos o direito, e as pessoas vão pecando, achando que não estão pecando. Mas eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, conforme disse Jesus, Ele virá sobre vós e vos ensinará todas as coisas, e certamente se entristecerá quando vocês fizerem algo que não agrada ao Senhor. Se você quer continuar essa vida triste, essa mesmice, você pode até continuar, porque a decisão é sua. Mas se você quer mudar, hoje é o dia da mudança na sua vida. Hoje Deus está dizendo, se você permitir a minha presença na sua casa, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar grandemente. Obed-edom, meus irmãos, gostou tanto, quando Davi insistiu e falou para ele, rapaz, para de insistir, eu vou levar a arca que Deus já te deu nesses 90 dias, foram 90 dias, presta atenção, 90 dias, o que Deus já te deu nesses 90 dias está bom demais. Obed-edom só deu um grito lá, mulher, prepara a mudança, porque o rei está levando a arca aí para longe da presença de Deus, ou longe da presença de Deus, eu não fico mais.
Não fico mais. Vai levar mesmo, velho? Já falei que vou levar. Deixa mais um mês então, rei. Só mais um mesinho. Vou levar a arca. Não vai ficar a arca, não. 15 dias então. Não teve jeito. Obed-edom falou: então eu vou junto. Eu vou junto. Se a arca vai, eu vou. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, gostaria que vocês anotassem esse versículo que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 4. A Bíblia Sagrada fala que até a terceira geração de Obed-edom foi abençoada de uma forma tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda. A Bíblia fala isso. Os filhos dos filhos de Obed-edom, todos eles foram alcançados. Até a terceira geração de Obed-edom foi alcançada com a bênção da prosperidade do Senhor. Isso é significativo. Isso é maravilhoso, porque a presença de Deus, ela nos afeta de uma forma, meus irmãos, que se nós perpetuarmos a nossa vida na presença de Deus, os nossos filhos serão alcançados. Eu pergunto a você, adianta alguma coisa você ser uma pessoa extremamente abençoada, falar línguas, lançar profecias, e os seus filhos irem para o inferno, e os seus netos estarem perecendo? Nós sabemos, meus irmãos, que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a salvação que nos foi comprada por Cristo Jesus, e as bênçãos e as prosperidades que podemos receber pela presença de Deus nas nossas vidas. Eu não vou dizer que todos os filhos de Obed-edom, todos os netos foram beneficiados. Eu não diria isso, mas eu diria, meus irmãos, porque a Bíblia fala que a família de Obed-edom foi tocada grandemente, foi abençoada grandemente, e você pode confirmar isso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 4. A presença de Deus afeta nós e afeta também os nossos filhos grandemente. A Bíblia Sagrada nos fala que Obed-edom, de repente, é aquele matuto ali do mato, e de repente abençoado, ele começa: não, vamos mudar, não vou ficar aqui. E a Bíblia Sagrada fala que logo Obed-edom aparece na Bíblia, louvando o Senhor. Gostaria que você desse uma verificada no primeiro livro das Crônicas, por favor, capítulo 15, versículo 21. Por isso que eu pedi para vocês, meus irmãos, anotarem, porque a gente fica difícil de ler todos os versículos. Mas a Bíblia Sagrada fala que de repente Obed-edom aparece louvando. Ou seja, de uma pessoa que não tem nenhum tipo de instrução, considerado uma pessoa do mato, aparece já como um adorador. A presença de Deus transforma todas as pessoas, indiferente do seu grau de instrução ou qualquer coisa, em adoradores verdadeiros. De repente ele aparece adorando o Senhor. Mas isso não é tudo não. A Bíblia Sagrada fala que ele não só ficou insatisfeito em ser apenas um adorador, que logo ele apareceu na porta do templo. Foi colocado ali como um porteiro. O importante para ele era estar na presença de Deus. O importante para ele era estar perto da arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. E tudo começou na casa dele. A unção começa na nossa casa. E não satisfeito, meus irmãos, eu até fiz um resumo para vocês aqui. Começou adorando, depois 1 Crônicas 15, 16 e 17, a Bíblia Sagrada fala que ficou ali na porta, né? Depois, no capítulo 15, versículo 19 até o 21, a Bíblia Sagrada fala que já estava ele lá entre os músicos. Não é interessante isso, meus irmãos? Não é maravilhoso isso? Já estava entre os músicos, e não satisfeito em estar apenas entre os músicos, a Bíblia Sagrada fala que logo ele se torna também ministro da adoração. E depois de ministro da adoração, ele se torna líder de 68 pessoas, exercendo liderança entre 68 pessoas. Quem era esse Obed-edom? Meu Deus! Era o mesmo Obed-edom que um dia, meio medroso, ele disse: não, eu vou cuidar da arca de Deus. É a presença de Deus, qual é a instrução? Essa eu vou seguir, porque eu sei que o Deus de Israel é Deus vivo, é Deus verdadeiro. E quer saber de uma coisa? Se eu me comportar da forma que o Deus de Israel quer, eu vou ser prosperado. E foi prosperado. Vejam vocês também, meus irmãos, que Obed-edom, ele não se importou de repente em deixar sua casa abençoada, o seu cantinho abençoado, para tipo que começasse uma coisa do início, um recomeço. Deus sempre dá novas oportunidades para nós, e mesmo quando Deus abre uma porta, que a sensação que nós temos é que nós estamos sendo rebaixados, se a presença de Deus está conosco, não nos preocupemos, porque Deus tem os nossos passos preparados, Deus tem o nosso futuro escrito, Deus apenas aguarda as nossas atitudes.
Obed-edom, meus irmãos, foi tão próspero, no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24, fala-se que Obed-edom e a sua família depois passaram a ser aqueles que tomavam conta das finanças do rei, e as finanças do rei era algo assim, de valor incrível. Como é que pode uma família que sai do nada, de repente essa família está no posto, que a gente poderia dizer que seria o posto de maior confiança do rei, de maior confiança da coroa? A presença de Deus, nós não podemos de forma alguma viver sem a presença de Deus. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos, em viver sem a presença de Deus. Cada dia, cada culto, você vem a um culto, você vai fazer uma oração, você vai a uma vigília, conscientemente, sem meninice, sem extravagância. Se você não sentir a presença de Deus, não se conforme. Diga: Senhor, eu não saio daqui enquanto não sentir a sua presença, porque eu não posso viver sem a sua presença, porque a sua presença faz toda a diferença na minha vida. A presença de Deus fez a diferença na vida de Davi, fez a diferença na vida de Sansão, fez a diferença na vida de Abraão. A presença de Deus fez a diferença na vida de Obed-edom, uma pessoa, meus irmãos, que eu diria assim, que seria contra qualquer tipo de prognóstico de bênção, mesmo por não fazer parte do povo de Deus. De repente eu vejo pessoas dizendo: quem foi Obed-edom? E as pessoas respondem nos fóruns: foi um levita. Não é que ele foi um levita, ele não nasceu levita, ele não era da tribo de Levi, mas pela fé ele foi abençoado e foi um adorador. Pela fé ele foi abençoado, pela presença de Deus foi prosperado, pela presença de Deus até a terceira geração da sua família foi tocada, foi prosperada, foi abençoada, e alcançou o que eu diria, o posto de excelente confiança. Não diria a vocês que seria de maior confiança nesse tempo bíblico, mas a pessoa sai do nada, depois não, você agora, por que uma pessoa, qual é a pessoa que você colocaria no seu negócio, na sua firma, para cuidar da parte financeira? Diga para mim. Qual é a pessoa? É a pessoa que no mínimo você confia nela. É o ponto 1. É a pessoa que no mínimo você tem confiança de que tem uma boa condição, e que essa pessoa, pela boa condição que tem, ela não terá necessidade de tirar do que pertence a você. Para você ver a prosperidade que Deus deu a Obed-edom, aos seus filhos, aos seus netos e à sua família. E você vai querer o quê? Presença de Deus ou hemorroida? Deus muda a sua história, mas você tem que fazer a sua parte. Deus muda a sua situação financeira, sim. É evidente, Deus muda a sua situação financeira pela presença dEle, sim. E isso requer de nós apenas e tão somente o entendimento do que realmente Deus quer para nós. Na presença de Deus nós prosperamos. E eu vou encerrar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de José? Não preciso perguntar mais nada. Vocês se lembram de José? Porque, meus irmãos, vou encerrar já. Às vezes nós pensamos, quero repetir isso. Às vezes Deus nos dá uma oportunidade, e a oportunidade que nós temos de Deus, ela nos remete a coisas que aos olhos humanos, a sensação que nós temos é que nós estamos regredindo. Mas com Deus ninguém está regredindo, não. Se a presença de Deus está contigo, fica tranquilo que daqui a pouco vão ver a sua prosperidade, daqui a pouco será visível a sua prosperidade, daqui a pouco será significativa a sua prosperidade, e o comentário virá, porque quando Deus age e as pessoas se admiram pelo agir de Deus, assim como Deus agiu na vida de Obed-edom. Queria que vocês meditassem, meus irmãos, em toda a história de Obed-edom. Queria que vocês meditassem em toda a situação que Obed-edom passou, em todas as vitórias que Deus deu a ele, em todas as vitórias que Deus deu à sua família, em todas as coisas que Deus realizou, que foram causaram admiração a outras pessoas. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês estão num patamar diferenciado, por terem aceitado Jesus como Salvador, por viverem num tempo chamado graça, por terem um Deus tremendo, que eu diria que nós não estamos na lei, assim, num sentido que hoje, por você não ter a presença de Deus, não necessariamente você vai morrer, Deus vai te matar, Deus vai abrir o seu estômago para todo mundo, não, mas eu diria a você que a sensação, pelo menos que eu tenho, é que hoje nós temos tanta condição de sermos tão mais abençoados. Por que desprezar a oportunidade? Vocês se lembram de José? É a pergunta que eu faço para vocês. A sensação que se teve foi que ele regrediu, mas não. Deus tinha um projeto, ele aceitou o projeto, cumpriu o seu papel,
e Deus o abençoou. Que Deus abençoe você também. Que o Espírito de Deus siga falando ao seu coração também. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do nosso Deus. E os irmãos podem meditar, meus irmãos, no capítulo 15 de 1 Crônicas, capítulo 16, que vocês vão encontrar mais informações ainda sobre Obed-edom e tudo quanto Deus fez com ele e sua família. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa palavra. Obrigado pelo seu poder, pela sua misericórdia dirigida a nós nessa noite. Essa igreja agora sabe, meu Deus, que a presença do Senhor, ela muda mesmo. Muda vidas, muda pessoas. A presença do Senhor, ela muda situações. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós queremos a presença do Senhor. Senhor, não é à toa que os discípulos no caminho de Emaús diziam: fica conosco, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor, fica com a sua igreja, meu Deus. Fica com os corações que clamam pelo Senhor. Fica com as vidas que clamam pelo Senhor. Fica com os corações dispostos, ó Deus, a serem tocados e a serem prosperados pelo Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada pessoa, a oração de cada pessoa. O Senhor conhece, meu Deus, a dedicação, a firmeza. O Senhor conhece e faz a leitura real do que esse coração realmente expressa perante Ti. O Senhor tem vidas aqui que podem ser abençoadas hoje, ó Deus. O Senhor somente sabe quais. Senhor meu Deus, o Senhor é Deus que prospera sim o coração que o Senhor olha e vê nele, Senhor meu Deus, a condição de ser prosperado, a abertura para ser prosperado, o carinho, o zelo. E o Senhor vê, meu Deus, o desprendimento. O Senhor vê a vida que foge da mediocridade. Senhor meu Deus, a presença do Senhor nos faz a diferença, meu Deus. A presença do Senhor nos faz sermos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa aqueles que têm o coração dispostos a serem abençoados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Que Deus os abençoe grandemente e que vocês sejam riquissimamente abençoados a cada dia. Se despede de vocês, vosso irmão Lourival de Almeida. Vão com Deus, meus irmãos. Vocês estão abençoados, viu? Vão com Deus. Foi um prazer tê-los aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vão com Deus.